Olá, está começando o programa que põe você em contato direto com tudo que se discute aqui no Senado. Por que não se realizam plebiscitos para ouvir o povo sobre temas polêmicos como o aborto, as drogas e a criminalização da homofobia? A redução do IPI para os automóveis levou o brasileiro a comprar além da conta? A quantas anda o projeto de lei que trata da educação domiciliar? O reajuste das remunerações poderia ser vinculado ao aumento do salário mínimo? Por que o FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, exige a figura do fiador? E mais, no quadro Senado por Dentro, você confere o novo endereço do Legislativo na internet. Tudo isso você vê agora no Alô Senado. A reforma do Código Penal em discussão aqui no Senado continua mobilizando gente dos 4 cantos do Brasil. Na central de relacionamento do Alô Senado, são muitas as mensagens com opiniões e sugestões sobre esse tema. Entre elas está a do Valmir Ribeiro da Silva, de São Paulo, capital. Ele pede que sejam realizados plebiscitos para ouvir a opinião da população sobre os temas mais polêmicos discutidos na reforma, como o aborto, a descriminalização da maconha e a criminalização da homofobia. Valmir, o Alô Senado levou a sua mensagem ao senador Randolfo Rodrigues. Você confere agora a opinião dele sobre a sua sugestão. Uma belíssima iniciativa que deveria ocorrer por parte do Senado. A Constituição da República consagra na concepção do nosso Estado uma democracia participativa. Assim está presente no parágrafo único do artigo 1º da Constituição e assim reza os artigos 14, inciso 1, 2 e 3 da Constituição, que diz que a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal, pelo plebiscito, pelo referendo e pela iniciativa popular de lei. Lamentavelmente, é pouco utilizado estes mecanismos de democracia participativa. E seria uma ótima iniciativa para a resolução desses temas que constituem notória polêmica nacional. Lá de São Luís do Maranhão, o Alô Senado recebe a mensagem do Raimundo Barbosa de Araújo. Ele está preocupado com a atual política de redução do IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados. Por decisão do governo, o IPI dos móveis e dos eletrodomésticos foi reduzido até dezembro desse ano. E o IPI sobre automóveis teve redução até o final de outubro. O Raimundo acredita que muitos brasileiros se sentiram atraídos pelos preços mais baixos e compraram itens caros, como automóveis, sem ter condições de pagar. Ele pergunta aos senadores se existe vantagem em reduzir o IPI, se isso pode resultar em uma massa de compradores endividados. Com a palavra, o senador Jim Argelo. Raimundo, se fizer uma redução de IPI de helicóptero ou de avião, ninguém vai sair comprando helicóptero ou avião porque o IPI baixou. A política dos carros é para a geração de emprego no nosso país, para que a economia, porque eu também acho que tem carro demais nas ruas, mas o IPI foi barateado para que a indústria automobilística continue a gerar empregos, porque é uma cadeia, dá 17 tipos de empregos diretos quando você beneficia a indústria automobilística. Não é beneficiar o veículo, o dono da empresa, mas a geração de emprego que isso proporciona. Evidentemente que ninguém pode comprar além da conta. Hoje nós temos 41% da população brasileira tá no seu limite de compra. Agora, o que nós temos que fazer? É segurar o orçamento, cada um dentro do seu orçamento, evidentemente, tá? E fazer de tudo, contando agora com o 13º que está chegando, para colocar a vida em ordem novamente. Por quê, Raimundo? Não foi a política de um mês de IPI. Imagine você, se todo mundo agora baratear outro tipo de IPI, a pessoa for comprar tudo. Não pode, cada um trabalha dentro do seu orçamento. Agora, para quem está endividado agora, é parar um pouco as compras e chegar e fazer aquela contabilidade doméstica, conta de português, o que se ganha e o que se gasta. Eu gostaria de saber dos senadores quando que vai ficar pronto ou em que pé está a questão da educação domiciliar, que eu sei que tem um projeto de lei que teria que ser votado e eu gostaria de saber sobre isso. Muito obrigada. Alessandra, esse tema não vai ser resolvido rápido, porque ele é muito polêmico, há dúvidas muito grandes. Alguns acham que a educação na casa é perfeitamente possível e permite formar um bom cidadão e um bom profissional. Mas muitos outros acham, pedagogos, que sem a escola é impossível socializar bem a criança. Que a escola tem um papel não apenas de formar, mas também de socializar, através do intercâmbio da criança com outras crianças. Essa dúvida, esse debate, ele é muito difícil e vai ser muito demorado para chegarmos a uma posição certa sobre um ou outro ou como combinar os dois.
que não vincular todas as remunerações dos brasileiros ao salário mínimo? Na opinião do Valdir da Silva Rodrigues, que escreveu para a gente lá de Camamu, na Bahia, atrelar os salários ao aumento do mínimo seria uma forma democrática e simples de garantir reajustes honestos a todos os brasileiros, sem defasagem de uma ou outra categoria. Valdir, quem responde a sua pergunta é o senador João Capiberibe. Valdir, a ideia é excelente. O Brasil é o país, é o paraíso das desigualdades e começa com o salário dos servidores públicos. Havendo essa vinculação, nós tenderíamos a elevar os menores salários. O ideal é que nós repetíssemos aqui o que acontece nos países ricos. Eu fiz uma pesquisa sobre salários. No Brasil, eu pesquisei a Secretaria de Finanças do Estado de São Paulo, através da página de transparência da Prefeitura de São Paulo. E eu observei que um auditor fiscal da Prefeitura de São Paulo ganha entre 40 e 50 mil reais. E eu pesquisei a Casa Branca, os assessores diretos do presidente Obama, o porta-voz dele ganha em torno de 30 mil reais, ou seja, 20 mil reais menos que o auditor fiscal lá da Prefeitura de São Paulo. No entanto, a moça da portaria lá da Secretaria da Fazenda de São Paulo ganha 870 reais. Lá, quem serve o cafezinho do porta-voz do presidente Obama ganha 5 mil reais, ou seja, a diferença entre o menor e o maior salário não passa de 6 vezes. Você tem inteira razão. Se nós vincularmos o menor salário, que é o salário mínimo, ao maior salário, nós vamos poder fazer crescer de baixo para cima e é isso que interessa ao país, tornar o Brasil mais justo. A minha pergunta para o Alô Senado, esse programa de grande audiência, eu sou ouvinte, eu sou assistente da TV Senado. A minha pergunta é a seguinte: se é possível, né, haver um projeto apresentado por algum senador que vise retirar a exigência do fiador, né, no que diz respeito ao FIES. Muitos jovens hoje são favorecidos por uma série de programas, tem o ProUni e tantos outros aí que permite que faça o seu curso universitário, mas alguns ainda são dependentes da figura do FIES. E aí muitos esbarram na exigência do fiador. Então a minha questão é essa: se há possibilidade de apresentar-se um projeto que vise a retirada, em definitivo, dessa figura aí que é o fiador. Senhor José Cândido, entendo excelente a sua proposta. Já existe uma série de métodos que você faz empréstimo em bancos ou aluga casa sem precisar apresentar um fiador. Vou apresentar esse projeto. Fica aqui o compromisso, vou apresentar o projeto buscando outras alternativas para que o jovem pobre, claro, ele vai ter dificuldade de quem vai avalizar para que ele possa ter o direito ao FIES. Apresentarei o projeto, com certeza, aqui no Senado, resolvendo essa questão para que todos possam ter acesso ao FIES sem necessariamente ter que apresentar um fiador. O Legislativo tem um novo endereço na internet. Agora, o Senado, as Assembleias Legislativas Estaduais e as câmaras municipais têm seu próprio domínio na rede. Veja os detalhes na matéria da repórter Glauciene Lara. Em vez de .gov, agora é .leg. Estamos demonstrando para o cidadão que utiliza a internet que fazemos parte de um todo e que, mesmo na diversidade, o Poder Legislativo é único. O .leg foi desenvolvido por servidores do Senado. 236 casas legislativas já aderiram ao novo domínio, entre elas o próprio Senado, a Câmara dos Deputados, o Tribunal de Contas da União, Assembleias Estaduais e câmaras municipais. Algumas câmaras tinham dificuldade de conseguir o domínio .gov e às vezes acabavam até como .com. Então, a necessidade de ter um domínio do Legislativo, administrado pelo Legislativo, era premente. Nas páginas do Senado, Câmara e TCU, basta trocar o .gov pelo .leg.
Os endereços das assembleias do Amapá, Maranhão e Mato Grosso do Sul passam a ser al.asigladoestado.leg.br e os das câmaras municipais, o nome da cidade, a sigla do estado. Por enquanto, o .gov continua valendo, para não prejudicar os internautas desavisados. Aquele que tenta acessar pelo .gov também vai conseguir, porque ele será automaticamente redirecionado para o mesmo endereço com o .leg.br. Durante algum tempo isso ocorrerá, provavelmente 6 meses a 1 ano. E por hoje é só. A gente encerra o Alô Senado informando para você os novos caminhos da interatividade. Para enviar a sua pergunta em vídeo e deixar o Alô Senado com a sua cara, acesse www.senado.leg.br/alôsenado. Para mandar uma mensagem escrita, o novo endereço é www.senado.leg.br/tv. Por telefone, a sua linha direta com o Senado continua sendo 0800 61 22 11. A gente se vê no próximo Alô Senado. Até lá!